Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, sou teólogo de formação e este aqui é mais um vídeo acerca do estudo bíblico falando sobre teontologia. Estudo bíblico que faz parte do nosso curso introdutório, curso básico, curso bíblico IBF. Ok? E creio que esse será o último vídeo de teontologia. Os próximos vídeos serão cristologia e depois pneumatologia. Bom, é necessário que você que vai assistir esse vídeo agora assista também os vídeos anteriores, desde a primeira aula de teontologia. Então são 3 videoaulas, ok? Introdutórias ao tema, e você precisa rever ou ver, né, pela primeira vez, os vídeos anteriores, o vídeo 1 e o vídeo 2, para conseguir acompanhar o vídeo 3, esse aqui que estamos gravando agora, beleza? Olha, antes de prosseguirmos no tema, no assunto, lembro você que esse canal não é monetizado. A proposta do canal Degustação Teológica é simplesmente introduzir você nos vários assuntos relacionados à teologia cristã, à fé cristã, à vida prática cristã, também tratando de temas diários, onde pode sim envolver política, mas fazendo aí um contraponto em relação à vida cristã, né? O que a política precisa, o que precisamos, né, pensar sobre política, mas com a cosmovisão cristã. Por isso que em alguns momentos você vai ver aqui no canal também eu falando sobre o posicionamento do cristão sobre a política, tá? E eu sou muito veemente e muito pontual nestas coisas, irmãos, ok? Mas assim, o canal como um todo tem a proposta de introduzir as pessoas no mundo das discussões, das reflexões sobre Bíblia, fé cristã, teologia e cotidiano cristão, tá bom? Sejam bem-vindos ao canal. Peço que você se inscreve nesse canal, se inscreva, isso ajuda a gente, tá bom? Convida a gente para se inscrever, para participar. Lembrando, não somos monetizados, não fazemos um trabalho profissional no sentido de câmera, luzes, edições, é bem básico, mas as informações aqui são verdadeiras e acredito eu que somam para o seu crescimento, seu conhecimento, seja ele pessoal ou coletivo, tá bom? E após inscrever-se no canal, eu peço que você curta o vídeo, dá um joinha, tá? Aí tem um botãozinho de apertar o joia aí, você dá um joia, tá? E finalmente sim, compartilha nas redes sociais, seu Facebook, seu WhatsApp, e convide pessoas para conhecer o canal e se inscrever nele também, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá então para a aula? Última aula de teontologia aqui do curso bíblico IBF. Aos alunos do curso bíblico IBF, né, que são parte da igreja, fazem parte da Igreja Batista Fraternidade, peço que vocês assistam o vídeo, né? Em breve teremos questionários dessas matérias aqui apresentadas, ok? Bora lá! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus e os atributos de Deus, tá? Bom, já vimos nos vídeos anteriores abordamos, né, várias questões aí sobre Deus, como ele se revela, quem ele é, um Deus único, né? Porém um Deus trino. Nós falamos de um Deus
triuno, né? Portanto, cremos na Santíssima Trindade e somos monoteístas, né? A gente vem falando sobre essas questões, como Deus se revela, né? E hoje chegamos no vídeo para falar sobre os atributos de Deus e os nomes de Deus. Começando pelos nomes de Deus. Na Bíblia você vai encontrar o nome Deus, a palavra Deus, né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra Deus, ela no original está o termo El, tá? No Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta a palavra Deus no grego, né? É Theos, tá? Mas vamos falar um pouco da palavra, da expressão, do termo Deus no Antigo Testamento. El. Essa expressão El, né? Ela é muito comum e nós chamamos de nomes genéricos, né? Quando se fala de Deus, que é um ser divino, certo? Ser poderoso, divino, usa-se o termo ou a expressão Deus, El, lá no hebraico. É interessante porque esse termo, ele vai ser usado não apenas para designar o Deus único, o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o nosso Deus. Mas ele vai ser usado também para designar qualquer Deus, né? Até mesmo os falsos deuses, os deuses do paganismo, tá certo? Na nossa tradução, por exemplo, na língua portuguesa, para fazer a diferença entre qual Deus estamos falando, o Deus verdadeiro ou o Deus falso, da imaginação do homem, construído por homem, portanto ídolos, de qual Deus nós estamos falando? Aqui é colocado então o Deus com letra maiúscula, para designar ao Deus verdadeiro, né? O nosso Deus, único. E Deus com letra minúscula, ou deuses com letra minúscula, para designar ou apontar os falsos deuses, os ídolos, enfim, as divindades criadas por homens. Ok, pessoal? Ficou claro até aqui, né? Então, essa expressão El aparece muito lá na Bíblia, tá? E é interessante porque existem muitos nomes, né? Muitos nomes que são que levam, né, no nome a palavra, ou o termo, aliás, né? Levam no nome a expressão ou o termo El, tá? Muito interessante. Por exemplo, alguns exemplos. Israel. Você vê que aparece o El aí, né? E que significa aquele que contendeu ou lutou com Deus. Tá vendo? Por isso que tem o El aí. Por exemplo, Daniel. Tem o El aí, tá vendo? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Por exemplo, o nome Samuel, que é o profeta da Bíblia aí, né? O nome dele significa ouvido por Deus, ou simplesmente o nome de Deus, tá? Então você vê que os nomes, esses nomes que terminam com El, né? Eles têm alguma coisa de Deus ali no meio do seu significado, tá bom? Então, muito legal isso, né? A gente aprender sobre isso. Bom, aí a gente vai ver o seguinte. Muitas vezes também é usado o El, né? É seguido de um complemento, de uma palavra, que especifica uma qualidade ou as ações do nosso Deus, ou uma característica dele, ou alguma ação dele. Principalmente no que diz respeito à sua característica. Qual a característica desse Deus, ou de um atributo desse Deus. Por exemplo, quando a gente vê no original a palavra El Elyon. El Elyon significa Deus Altíssimo. Tá entendendo? A gente vê também a expressão El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Tá? Então você vê que o termo El sempre aparece aí para especificar
uma característica ou um atributo do Deus verdadeiro. Tá certo? Outro nome genérico que se aplica a Deus e que é usado tanto para o Deus único como também muitas vezes para falsos deuses ou para ídolos é a expressão Elohim. Elohim. Elohim é o plural de Eloá, tá? Eloá é o singular. Elohim é o plural. Então, o que acontece é que a raiz da palavra, né? A raiz da palavra Eloá tem a ver com algo ligado ao ser adorado ou ser reverenciado, tá? E por que então o plural Elohim? Algumas vezes aparece o plural, né, de Eloá, que é Elohim, e porque algumas vezes aparece para designar o nosso Deus se ele é único. Porque, na verdade, essa expressão Elohim, ela pode servir tanto para falar acerca dos deuses pagãos no plural, tá? Como pode ser também usado para especificar a plenitude da natureza do Deus único. Ou seja, os vários atributos, suas várias características, suas ações e poder, que são muitas, e não cabe numa só expressão. Então usa-se o termo Elohim para falar dessa plenitude dos atributos, do poder, das manifestações do Deus único, tá? Então, para você saber que esse termo aparece lá no Antigo Testamento, tá? Bastante. Inclusive, Elohim vai aparecer cerca de 2.555 vezes em todo o Antigo Testamento, tá? 2.555 vezes. Destas 2.555 vezes, apenas 245 vezes é atribuído aos deuses pagãos, ou seja, às divindades do imaginário humano, deuses criados por homens, seus ídolos, tá bom? Apenas 245 vezes. O restante é sempre para designar o Deus único e verdadeiro, tá? Então, esses são os nomes genéricos de Deus aí, tá bom? Agora, interessante que existe um nome específico para específico ao Deus único, uma palavra, um termo usado para ser direcionado somente, especificamente ao Deus único, tá? Esse termo é um tetragrama, é um tetragrama utilizado no antigo hebraico, porque nós temos o antigo hebraico que não se usava ali as vogais, apenas se usava consoante, né? E depois veio o hebraico massorético, né? Que é um hebraico mais moderno, digamos assim, né? E ele vai utilizar vogais. Então, assim, o que a gente vai ver, principalmente no que diz respeito às transliterações da língua, então a gente vai ver aí que nessa língua mais antiga se tornou até mesmo para os mais profundos estudiosos da língua hebraica, até para eles se tornou difícil, né, de fazer algumas leituras desta língua hebraica mais antiga, tá? O hebraico mais arcaico. Então esse tetragrama, que representava o nome de Deus, apontava para esse nome sagrado de Deus, é o tetragrama YWH, ou melhor, YHWH. Tá? Vou repetir. YHWH. Esse é o nome de Deus apontado, né, especificamente, ou o termo utilizado especificamente para apontar o Deus único. Porém, pelo mandamento bíblico, né, de não tomarás o nome do teu Deus em vão, não tomarás o nome do teu Deus em vão, que está na lei de Moisés, os rabinos, né, os sacerdotes, os escribas e todos os outros que estavam à frente, né, da liderança, né, em Israel, tiveram todo um cuidado, tanto ao escrever o nome, né, como ao pronunciá-lo.
com medo de tomar o nome de Deus em vão, raramente eles pronunciavam esse nome. Então, começou-se a substituir, né? Usando outros termos, né? Colocaram outros termos para substituir o tetragrama YHWH. E então substituíram pela palavra Adonai, né? Em reverência a esse nome santo, que eles tinham medo de tomar o nome de Deus em vão. Então, eles substituíram pela expressão Adonai. Adonai, que significa meu Senhor, ou simplesmente o Senhor, tá? Eles também substituíram algumas vezes, né, pela linguagem, pela expressão Hashem. Hashem significa o nome, tá? Hashem significa o nome. Então, para não usar o tetragrama sagrado lá, os eruditos, né, judeus, os profetas, os sacerdotes, os escribas, enfim, né, aqueles que estavam à frente ali, pelo respeito profundo a esse nome, utilizavam muito pouco e resolveram até mesmo, né, substituir pela expressão Senhor, né? Vamos chamá-lo de Senhor, ao invés de citar o nome sagrado, né? Vamos falar o nome dele, falamos sobre o nome, né? E ao invés de citar literalmente o nome ali, vamos usar a expressão Hashem, o nome. E algumas vezes eles usavam a palavra o Eterno, né? Assim diz o Eterno, né? Entendeu? Então, eles tiveram todo esse cuidado, né? Porém, com o passar do tempo e tantas lutas que Israel passou, né? As invasões, o exílio babilônico, daí vem o hebraico massorético, que se perdeu a forma realmente legítima, ou original, de como se pronunciava esse nome, tá? Então, até hoje é difícil, né? Os mais eruditos, né, da língua hebraica não ousam afirmar com certeza absoluta, qual seria a pronúncia exata desse tetragrama, né? Alguns dizem que isso pode designar Deus eterno, né? O Senhor eterno ou algo assim, aquele que vive para sempre. Outros dizem que pode estar ligado a algo relacionado à própria resposta que Deus deu a Moisés, né? Lá no livro de Êxodo, quando Deus aparece a ele em uma manifestação de uma sarça ardente, e Deus fala com Moisés: eu sou o que sou, né? O eu sou, né? Então, assim, existem várias, como que eu posso dizer, vários apontamentos ou sugestões do que esse tetragrama realmente ele significa, né? Mas fica muito assim ainda na especulação, não existe uma resposta absoluta para o significado desse nome com exatidão, tá? Então isso é muito interessante a gente saber. Mas está lá nas escrituras, né? E a gente sabe então que a gente pode dizer tranquilamente o Senhor, né? Ou o Eterno, né? Que nós estamos falando desse Deus único, ok, pessoal? Agora é interessante porque muitas traduções, transliterações, né? Do hebraico para a língua portuguesa, né? Trouxeram um equívoco, né? Trouxeram um equívoco junto sobre a transliteração desse nome. Então há muitas Bíblias, principalmente no meio evangélico, né? Você vai ver muitas Bíblias com a tradução Jeová, tá? E Jeová, segundo os maiores eruditos da língua hebraica, né, e da teologia, principalmente especialistas em teologia do Antigo Testamento, em Pentateuco, né? Todos eles vão colocar aí fazer uma observação de que essa não seria a melhor tradução ou a melhor transliteração para o tetragrama, né? E depois para uma atualização através do texto massorético. Não seria a melhor tradução. Porque no texto massorético acrescentou-se duas vogais no texto massorético, né? Colocaram duas vogais para completar o tetragrama.
Então ficou dessa forma: Y-A-H-W-E-H, tá? Então, colocou aí o A e o E, você percebe, né? Colocou o A e o E no massorético, né? Para poder aí dar uma atualizada, digamos assim, gramatical, se é que eu posso usar a expressão gramatical, lembrando que eu não sou expert da língua hebraica, né? Mas é o que a gente tem aprendido por aí, e falando assim de modo bem simplificado para você que está acompanhando o curso entender, tá? Se quiser se aprofundar mais nisso, com certeza no YouTube você vai encontrar canais que vão youtubers, né, ou até professores de teologia na área, biblicistas, hebraístas, que irão especificar ou irão detalhar melhor as questões relacionadas ao nome de Deus. Óbvio que você vai encontrar muitas controvérsias, né? Controvérsias. Você vai encontrar, mesmo entre os eruditos, opiniões divergentes. Olha só. Mostrando assim que não existe um consenso absoluto sobre estas questões. Então, você vê que a coisa não é tão simples assim, tá? Mas só para você entender. Então, eu não quero complicar. O nosso intuito aqui é levar você informação para você conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Então, usaram o massorético, né? O hebraico massorético, que trouxe duas vogais ao tetragrama. E então, muitas traduções, que primeiro faz a transliteração da língua e depois a sua tradução, muitas transliterações para a língua portuguesa, né? Trouxeram aí a expressão Jeová, que segundo os maiores estudiosos, não é a melhor forma da pronúncia ou da escrita transliterada, da escrita transliterada, tá? As melhores opções seria Iavé, do jeito que tá aí, seja ele com ou sem o H, por se tratar da nossa língua, da língua portuguesa. Então seria Iavé, né? Independentemente se tem um H no fim ou não, ok? Ou então Javé, lembrando que no latim, né, todas as vezes que duas vogais se encontram, por exemplo, é possível que o J, aliás, entre no lugar do I, tá? Mas mantém o som do I. O J entra no lugar do I e mantém o som do I, tá? Por isso, ao invés de falar Iavé, a gente pode colocar o J, que fica Iavé do mesmo jeito. Só que com o J, porque vem da língua latina, tá? Então, no latim, todas as vezes que tem um encontro, principalmente quando são iniciais, né? Iniciais. As vogais se encontram no início de um nome, né? Ou se encontram no início de uma palavra, principalmente no início, quando é o I, né? Ele passa a ser representado pelo J, tá? Por isso que na transliteração do nome Jesus, por exemplo, você vai ver isso. Vem do grego, né? Primeiro, Yeshua em hebraico, né? É transliterado para o grego, tá? Que aí se torna Iesus. Vem Yeshua do hebraico, transliterado para Iesus. Iesus, né? A gente vai ter aí, então, na língua latina, para o latim, a expressão, a letra J, substituindo o I do grego, né? Mas mantendo o mesmo som, porque no latim o J vai ter o som de I, tá? Só que como traz aqui para o português, o J não tem o som de I. Para nós aqui no Brasil, J é J e tem som de J. Nós não falamos a língua latina, né? Nós falamos a língua portuguesa. Temos sim influência do latim. Nossa língua é totalmente influenciada diretamente pelo latim, tá? Mas nossa língua é a língua portuguesa. Nós não falamos o latim. Então, para nós, o J, se lá no latim o J, né, ele fazia o som de I, então ficava Jesus, apesar do J, na língua portuguesa, J é J. Então, nós falamos Jesus, ok? Ficou claro essa questão da transliteração?
Nosso curso aqui não é sobre língua, até porque eu não sou professor dessa área, tá? Mas eu tô dando aqui uma ideia para você o que seria a transliteração da língua, tá bom? Pra você entender. Ah, então, mas pastor, tem tradução? Não, é transliteração, não é tradução, é transliteração. Porque existem palavras, por exemplo, ou letras, ou palavras, que não se encontram em um idioma para o outro, né? Não se encontra, né? Ah, por exemplo, lá no hebraico, né? O nome de Jesus Yeshua, né? Yeshua, né? Se você fosse trazer, por que trazendo para o grego entra o i no lugar do y? Por exemplo, porque lá no grego não tem o y, só tem o i, entendeu? Não tem como você pôr y. Como que você vai usar o y numa língua que não existe o y na transliteração? Vocês entenderam? Entenderam agora? Compreende? Aí você tem que seguir a regra de cada língua, de cada idioma. Aí você vai pegar Jesus, né? Começava com Yeshua, com Y, porque lá no hebraico começa com Y, no massorético, né? O Y. Mas você primeiro traz para a tradução grega. Aí chega na tradução grega, não dá para pôr Y, então entra o I, que é o som parecido, é o correspondente, mas não é Y, é I, é o correspondente, certo? Só que aí traz para o latim. E para o latim, quando tem duas vogais juntas no início de uma palavra, o I é substituído pelo J, que tem som de I no latim. Tem som do I. Se escreve com um J, mas o som, a fonética é o mesmo som do I. Ótimo, o latim ficou tranquilo. Mas quando traz aqui para o português, vem da língua latina, o J. Mas para nós, J não tem som de I. Então a gente tem que falar J. Jesus. Entendeu? Espero que isso tenha ficado claro, porque a gente vê nos canais por aí, os caras falando uns absurdos, entendeu? Que o nome de Jesus foi falsificado. Nossa, eles falsificaram o nome de Jesus, entendeu? Porque não existe aí Yeshua, não existe o nome Jesus, porque eles não entenderam, não tiveram essa aula de transliteração de língua, né? E eu não sou professor de hebraico, né? Nem de grego, não sou nenhum hebraísta. Tem outros caras aí que, se você procurar os canais, vão falar isso que eu tô te falando, que eu tô apresentando aqui, com maior profundidade e propriedade. Eu estou falando apenas aquilo que lá, né, na faculdade de teologia, a gente aprende um pouquinho. Então, o que recebi, isso também vos passo, disse o apóstolo Paulo. E digo eu também. O que recebi, isso estou passando a vocês, ok? Pra vocês entenderem o que é transliteração, que é muito diferente de tradução, tá bom? Então, nome não tem tradução, mas tem transliteração. Ok, pessoal? Fique claro isso aí. Bom, mas eu não quero me ater a isso, até porque a ideia não é fazer uma aula para falar do nome Jesus ou da transliteração, né? Nós estamos falando de teontologia, portanto, estudando a pessoa do Pai, tá? Aqui como Deus Pai, ok? Bom, então, mas entramos nesse assunto porque tivemos que falar do tetragrama, do massorético e de que Jeová, né, não é a melhor tradução segundo os grandes estudiosos da Bíblia. Portanto, Javé ou Iavé seria a melhor tradução para o tetragrama YHWH. Ok, pessoal? Ficou claro até aqui? Bom, muito bem. Vamos avançar porque temos muito a falar. Ok? Bom, no Novo Testamento, né, também se usa os nomes genéricos, né, digamos assim, como, por exemplo, Deus, só que ao invés de El, é Theos, lá no Novo Testamento, que é em grego, certo? E também Senhor, que ao invés de Adonai, do hebraico, se usa a expressão Kurios, ou Kyrios, tá? Que significa Senhor, tá certo? Bom, e é interessante que tanto o termo Theos, ou seja, Deus, como Kyrios, ou Senhor, certo? Que é Senhor, ambos
os termos ou as expressões são usadas para o pai quanto para o filho. Então, quando você fala Senhor, muitas vezes esse Senhor está se referindo a Deus Pai e algumas vezes está se referindo a Deus Filho, ao Pai e ao Filho, tá? Algumas vezes você está falando sobre Deus, nós estamos falando de Deus Pai e algumas vezes estamos falando de Jesus como Deus, Deus Filho, tá? Então essas expressões são usadas tanto para o Pai quanto para o Filho no Novo Testamento, tá bom? Em grego, né? Ok? Mas aí tem uma expressão, né, que é usada para o Pai somente. Somente para o Pai. Que é, no grego aqui é a expressão pater. Né? Pater do grego, né? Que trazido para o latim vai ficar padre, né? E essa palavra pater significa pai, ok? Que lá no hebraico, né, é usado a expressão Abba, né? Papai ou pai, tá certo? E é interessante isso. Então Deus, ele se revela como pai, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus Pai está presente o tempo todo. E é interessante que nós encontramos também a expressão Pai lá no Antigo Testamento para falar especificamente desse Deus Criador, tá? E, inclusive na economia da Trindade, né, usamos o termo economia da Trindade para falar das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e seus atributos, ou seus atributos não, porque eles são iguais em atributos, né? Já nós vamos falar dos atributos de Deus, mas nas suas atribuições enquanto suas funções, tá? O que se pode se entender no papel de cada um na ação relacionada ao homem, né? O pai como criador, o filho como salvador, né? O Espírito Santo como o santificador, e a gente pode usar aí vários estudos da economia da Trindade que nos ajuda a entender melhor as ações de cada pessoa da Trindade na vida e na história da humanidade, tá? Isso é muito interessante. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas só para você entender. Mas uma coisa a gente percebe, Deus Pai, ele é colocado como Pai e Criador de tudo e de todos, ok? Isso é muito importante. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. A expressão pai, que é Abba, né, no hebraico. Então Deus está aí se revelando como pai. Tá certo? Olha o texto aí. Lá no Antigo Testamento, né? No Pentateuco isso. Nós vemos vários textos, tá? Eu só vou separar alguns para não ficar assim, muita coisa, porque senão o vídeo vai se estender demais. Lembrando que é uma videoaula introdutória aos temas abordados aqui, tá bom? Por exemplo, nós vemos também Isaías, né? Profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16. Olha aí o que diz o texto sobre Deus Pai. Nós vemos ainda Isaías 64, versículo 8. Também aí falando de Deus como Pai. Deus Pai. E vemos aí também o texto de Malaquias, no capítulo 2, versículo 10. Deus também lá no Antigo Testamento já se revelando ser Deus Pai. Ok? Bom, eu acredito que isso está muito evidente, está muito claro, né? Para todo mundo aí, ok? Bom, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Então é o seguinte, pessoal, no Novo Testamento, a gente vai ver também uma referência, né? Sobre Deus, o Pai. Aliás, tem várias referências, né? Várias.
Eu é que vou pôr um texto aqui, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ver aí o texto falando de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando aí da pessoa do Pai. Existem outros textos, tá? Vários textos que falam de Deus Pai lá no Novo Testamento. E é quando você fala Senhor, por exemplo, né, o Senhor, nós podemos algumas vezes ver esse texto, essa expressão Senhor, se referindo ao Pai, como às vezes ela está se referindo ao Filho. Às vezes a expressão Deus, nós vamos ver isso sendo apontado para a pessoa do Pai, e algumas vezes essa expressão Deus sendo apontado para a pessoa do Filho, certo? Mostrando a igualdade na divindade de ambas as pessoas da Trindade. E algumas vezes também, né, inclusive Deus, né, a gente vai ver esse apontamento para o Espírito Santo, né, mostrando a Trindade aí. Agora, a expressão Pai, tanto Antigo como Novo Testamento, é usado somente para uma pessoa da Trindade, né? A pessoa do Pai, ok? Inclusive é colocado também aqui no texto, como nós vemos aí, olha aí, confirma aí, por favor, Efésios 1:3, mostrando o texto falando de que ele é Pai, não apenas de todos, né? Todos nós, mas mostra ele também como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lógico que o que eu vou falar agora seria uma abordagem para Cristologia, vocês vão se aprofundar mais nas aulas de Cristologia, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas, então, como dizer aqui, por que ele está dizendo que ele é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que Paulo disse isso? Né? Porque Jesus, irmãos e irmãs, né, alunos e alunas aqui do curso IBF, ou você visitante, amigo, amiga, que está visitando nosso canal, em algum momento, né, da história, né, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele se faz homem, a segunda pessoa da Trindade, certo? Que estava na glória. Ele vem, ele desce aqui para a terra e ele vai se encarnar, né? Vai se tornar carne, vai ser gerado no ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Tá certo? Então ele se torna homem. Ele se faz carne, se faz ser humano para aplicar o resgate da salvação e cumprir a justiça divina. Qual que é a justiça divina? Se o Paulo fala isso na carta aos Romanos. Se o pecado entrou no mundo por Adão, né, um só homem, o primeiro Adão, trouxe o pecado para o mundo, também um só homem em obediência, que é Jesus, também tiraria o pecado do mundo. Muitos seriam salvos por ele. Ok? Isso está nas Escrituras e o apóstolo Paulo explica isso muito bem. Então, a justiça divina é aplicada. Deus é justo, irmãos. Tá? Deus é justo. Por isso que Jesus vem ao mundo, para aplicar e cumprir a justiça divina. Inclusive, nessa justiça, na justiça de Cristo, a justiça em Cristo, é que nós somos salvos. Por isso que nós não somos justos em nós mesmos. Mas a teologia cristã nos ensina que somos justificados por Cristo. Justo é ele, que morreu na cruz sem ter pecado. Ok? Então, esse é o grande mistério aí da encarnação e da salvação que temos no nosso Senhor. Mas é interessante que a segunda pessoa da Trindade, então, se torna ser humano, se torna homem, certo? O Evangelho de João mostra isso claramente. Se tornou carne, se tornou homem, habitou entre nós. E é interessante porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por Deus. Olha isso agora, é importante. Ele foi gerado por Deus através da ação do Espírito Santo. Olha a Trindade trabalhando. Jesus, a segunda pessoa da Trindade,
foi gerado no ventre da Virgem Maria como ser humano, tá? Tá lá a segunda pessoa sendo gerada no ventre da Virgem Maria, por uma ação do Espírito Santo, cumprindo assim os propósitos de salvação do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo agindo na história da redenção do ser humano. E aí que é interessante, porque a partir do momento que Jesus se torna homem, tá? Se torna homem, e inclusive o credo apostólico explica isso muito bem. Jesus não é criado, Jesus homem. Jesus homem. Porque o nome Jesus ele recebe aqui na terra. Na eternidade ele não tem esse nome. Na glória, antes da encarnação, o nome dele não era Jesus. Ele recebe Jesus, que significa o Senhor é salvação, né? Ou salvação em Deus. Ele recebe esse nome, tá? Ele recebe esse nome, o Senhor é salvação, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. O projeto de salvação aqui. Mas na eternidade, ele não tem esse nome. Lá na glória, antes de descer para a terra, ele não se chamava Jesus. E nem era de Nazaré. Tá certo, queridos? Isso tem que ficar muito claro para você. Tá? E eu não quero aqui entrar na cristologia, mas é o que eu preciso falar disso para mostrar na economia da Trindade também essa ação do Pai, né? Na geração do Filho. Isso é muito importante. E é interessante que eu tô aqui com esse papelzinho aqui, ó, que tem na aula passada eu até mostrei, né, para vocês. Não sei se foi a aula passada ou a aula retrasada. Eu mostrei esse papelzinho aqui, né? Mostrando aí a imagem de um Cristo bizantino, né? Lá oriental, né? Mas atrás tem o credo apostólico, ó. Tá vendo o credo apostólico? Esse credo é muito importante, queridos, tá? E olha o que diz o credo apostólico. Preste bem atenção. Vou ler para vocês. É importante que você conheça essas coisas, tá? Isso aqui é muito antigo. É uma das primeiras confissões de fé da história da igreja, tá? Isso aqui, o credo apostólico foi formalizado entre o final do século I e início do século II, tá? E foi reestruturado após o século III. Então é importante você entender o valor, não somente histórico, como valor também no sentido doutrinário. Doutrinário, está o fundamento da nossa doutrina no credo apostólico, tá? Então vamos ler aqui, olha só. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos. Olha isso, filho unigênito, é importante essa palavra. É diferente de único filho. A palavra unigênito significa único gerado. Jesus foi o único gerado. Estou falando de Jesus homem. Jesus homem, tá? Ele é porque na eternidade ele não é gerado. Ele é a Trindade. Ele faz parte da Santa Trindade, do Deus triuno. Mas enquanto o mistério da encarnação, no momento que ele é encarnado, ele passa sim a depender do Pai e do Espírito Santo. Isso, os textos bíblicos deixam claro. Já nós vamos ler o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, para ele explicar o que Jesus se esvaziou da sua glória e tornou-se dependente do Pai, dependente do Espírito Santo, como um homem. Tá? Olha que coisa tremenda o mistério da encarnação. Tá? Louvado seja Deus por isso. E é interessante que aqui então no credo diz assim: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, único gerado, de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. É interessante porque ele fala aqui que o projeto da encarnação, né, assim como a morte de Jesus, tanto no nascimento como morte, já era estabelecido antes da fundação do mundo. O texto bíblico vai mostrar isso pra gente, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso aqui, tanto o nascer de Jesus quanto morrer, sua morte,
já estava estabelecido antes da fundação do mundo como um plano da salvação. Que mistério poderoso e profundo para nós, não é verdade? Mas olha só que interessante. Ele continua aqui, ó, no credo, estou lendo o credo. Aí diz assim: Deus de Deus. Tá vendo só? Ele é Deus de Deus. Ele não é uma criatura. É Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para toda a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, que ela é santa e única, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Isso aqui é o credo apostólico. E então, a parte que nos interessa aqui na leitura do credo é quando diz que ele é gerado e não criado. Deus de Deus, luz de luz, luz da luz, né? É gerado pelo Pai, não criado, consubstancial ao Pai. Tô com um pouco de alergia, irmãos. Tá dando uma tosse aí, mas vou tocar em frente assim mesmo, tá? Desculpa as tosses aí. Às vezes eu tuço, às vezes o cachorro late. Vídeo caseiro é assim mesmo, né? Glória a Deus. Mas espero que você consiga acompanhar o conteúdo aí. Beleza? Então é muito importante você saber que enquanto homem, né, Jesus se tornando carne, se tornando homem, ele passa a estar sujeito ao Pai. Ele vem para honrar o Pai, glorificar o Pai, mostrando para todo ser humano como o homem deve viver para agradar a Deus. Você entende qual é o papel de Jesus na encarnação? Glorificar o Pai. Ele diz, eu não vim em meu próprio nome, mas eu vim em nome do meu Pai. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Certo? O que eu falo, não falo de mim mesmo, mas tudo que falo eu ouvi e aprendi do meu Pai. Tá certo? Então você vai ver que Jesus ele dá toda a honra ao Pai, mostrando que era assim que os homens deveriam agir. O apóstolo São Pedro, ele vai dizer lá na epístola dele, que Jesus nos deu exemplo para que pudéssemos seguir o seu caminhar, né? Nos deu exemplo para que pudéssemos segui-lo. Então ele é o exemplo perfeito para nós de como devemos viver de modo a agradar a Deus. Amém, queridos? Entende qual é o objetivo de Jesus vir ao mundo? É morrer pelos nossos pecados, pagando a dívida, né, e anulando a sentença que era contra nós, por meio do sangue dele que foi vertido naquela cruz, formalizando assim o Novo Testamento, tá? Mas ao mesmo tempo, ele revela o Pai a nós e também mostra como é que nós devemos viver uma vida santa, uma vida de renúncia, para que a vontade do Pai seja cumprida em nossas vidas. Ok, queridos? Jesus é o nosso modelo perfeito de homem. E é assim que devemos buscar ser. Por ação do Espírito Santo, através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso é importante saber na teologia. Sei que é bastante informação, mas é interessante. Agora eu estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui a versão pastoral da Paulus, e eu quero ler para você Filipenses capítulo 2, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 6.
Estou aqui com o texto aberto e vou ler, tá? Presta atenção aí. Diz assim, olha, ele estava na forma de Deus. Tá vendo? Aonde? Na eternidade, né? Estava na forma de Deus. Aqui na terra ele estava na forma de homem, né? Na eternidade estava na forma de Deus. Então diz assim, ele estava na forma de Deus, mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado na figura de homem, rebaixou-se a si mesmo. Rebaixou-se a si mesmo, olha isso. Fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, aqui nós vamos ver que quando Jesus encarna, e aqui nós estamos já falando de cristologia, né? Que não é dessa matéria, mas eu preciso falar dessa ação porque envolve a ação do Pai, né? Que está gerando o Filho por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Tá bom? Pra você entender isso, né? Que se eu não ligo as coisas, não dá para explicar a ação do Pai nessa situação. Principalmente a partir do texto que lemos, né, em Efésios, né? Quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nesse sentido, né? Jesus honra o Pai. Inclusive, Jesus, ele vem na condição de filho, se manifestando como filho, para honrar o Pai. E ele diz, eu vim para honrar o meu Pai, fazer a vontade do meu Pai. Eu agrado o meu Pai, mostrando como é que o ser humano deve agradar a Deus. Você entende isso? Então Jesus, enquanto encarnado, como nós acabamos de ler em Filipenses, ele abre mão da sua glória, ele não deixa de ser plenamente divino, porque Jesus, lembra que eu falei? Na cristologia nós vamos estudar sobre a união hipostática. É que quando Jesus encarna, ele não se torna só homem. Ele não perde a essência divina, ele é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. A união hipostática mostra que as naturezas de Jesus, divina e humana, não podem ser separadas. Mas, no propósito divino, Jesus aqui, em plano terreno, como homem, né? Algumas vezes ele vai agir, né, mostrando a sua divindade, mas grande parte ele está mostrando a sua submissão ao Pai e a dependência do Espírito Santo. É isso que acontece. Tá certo? Inclusive, ele faz orações. Jesus faz orações. Né? Ele fala com o Pai. Então, queridos, isso é muito importante você entender. Tá? Que ele, então, esvazia-se da sua glória, da sua forma de Deus em espírito, né? Ele esvazia dessa forma gloriosa, divina, tornando-se figura de homem, como diz o texto, tornando-se semelhante aos homens, encarnando como os homens, e vivendo na terra, sendo obediente ao Pai, para glorificar o Pai e assim mostrar aos homens como é que deve ser um servo de Deus, um filho de Deus. Amém, queridos? É por isso que é usada a expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Espero que isso tenha ficado muito claro para você. Então, Deus é Pai. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus Pai, a pessoa do Pai, né, refere-se ao Deus criador de tudo, né, e que age na história da humanidade, sempre. Deus presente. Ok, queridos? Bom, mas mais sobre essa questão sobre Cristo, nós vamos ver nas aulas de Cristologia. Beleza? Bom, vamos então falar sobre os atributos de Deus para finalizarmos o vídeo. Espero que tenha ficado claro a questão dos nomes de Deus, a questão do tetragrama, da transliteração da língua, né? Espero que isso tenha ficado bem claro para você até aqui, tá bom? E principalmente nos nomes específicos de Deus, principalmente quando se fala nele como Pai. Está falando especificamente a pessoa do Pai, ok?
Bom, vamos falar então sobre os atributos de Deus, né? E nos atributos de Deus, nós temos atributos absolutos. Os atributos absolutos podem ser chamados também de atributos incomunicáveis. Ou seja, são atributos que só pertencem a ele. E ele não divide com ninguém. Com ninguém, é só dele, ninguém pode ter, ninguém tem esses atributos, tá? Somente a Trindade Santa. E aqui, na pessoa do Pai, vamos falar quais os atributos são esses. Vamos ver? Primeiro, nosso Deus não muda. O Pai não muda, Deus não muda. Olha só o que diz o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Veja que Deus não muda. Não muda de ideia, não muda de pensamento, não é um Deus equivocado. Ele não muda, ok? Isso, só ele é assim. A gente muda de ideia o tempo todo, de opinião. A gente fala, caramba, achei que estava certo, mas eu estava errado. Ah, me arrependi de fazer isso. Ah, mudei de ideia. A gente é assim, né? A gente tem muitas variações aí. A gente tem, vive a vida e às vezes os altos e baixos da vida nos faz, né, mudar até de rumo, de pensamento, mudar os planos. Mas nosso Deus não muda, tá? Que coisa boa. Nele temos a maior segurança, tá? A mesma coisa diz Tiago, né? Na epístola de Tiago no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 17, que nosso Deus é imutável. Certo? O que mais que Deus é? Só ele é. Ele é eterno. Eterno significa que nunca foi criado. Não teve começo e jamais terá fim. Nós fomos criados, portanto, vamos nos revestir de imortalidade, ou seja, seremos imortais e viveremos para sempre. Mas não temos o atributo da eternidade, só Deus tem, ou seja, só ele não teve começo. Todo o resto teve começo. Só Deus nunca teve início, ele é eterno. Tá? E a Bíblia diz sobre isso, olha só, na carta, né, de Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus é eterno aí, ó. Um dos atributos dele é que ele é eterno. Nosso rei eterno. Ok? O que mais que Deus é? Deus é onipresente. Essa palavra significa, né, que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe lugar no mundo que Deus não esteja. E a gente pode ver isso, por exemplo, nos textos de Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Olha o que diz o texto sobre a presença de Deus. A presença dele enche toda a terra, irmãos. Ok? Também fala da onisciência de Deus. O que significa isso? Que Deus sabe tudo. O saber dele, o conhecer dele é profundo. Ninguém pode esconder nada de Deus. Nem o passado, nem o futuro, e nem as coisas que estão dentro do coração ou da mente. Até Deus, até isso Deus conhece. Ele sonda no profundo, ele conhece tudo. Olha o que está escrito em Salmo 139, dos versos 1 ao 4. Olha aí os textos. Deus conhece tudo, nada pode ser escondido dele. Ok? Nós vamos ver também, irmãos, que Deus é onipotente, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso. Ninguém pode impedir Deus de fazer coisa alguma. Ele faz o que quer. E isso está claro, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Olha aí o poder de Deus. Veja que também em Lucas, né?
também está escrito que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom, esses são os atributos, alguns dos atributos absolutos ou incomunicáveis de Deus. Mas Deus também tem outros atributos, que esses são atributos comunicáveis, tá? Ou chamados também de atributos morais. Atributos morais ou atributos comunicáveis. Quais são esses, né? Vamos lá, vamos falar assim de modo bem rápido aqui, tá? Por exemplo, santidade. Deus é santo. Não há mancha alguma, sujeira alguma, pecado algum em Deus. Deus é santo, profundamente santo. Mas é interessante que ele nos chama para viver em santidade. Então, através da graça dele em nossas vidas, nós podemos buscar uma vida santa. Tá certo? Então, em Deus podemos buscar a santificação, a vida santa. Então, é comunicável esse atributo. Tá certo? Por exemplo, Deus é amor. E o Espírito Santo derrama o amor de Deus, o amor ágape, em nosso coração, que nos faz amar. Ele tem até vários mandamentos que diz: amem uns aos outros, ame o teu próximo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, o amor é um dos atributos de Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. E manda que a gente ame, como Jesus ama. Ok? Nós vamos ver outro atributo de Deus, que é justiça. Deus é justo. Ele é o justo, perfeito. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Mas ele nos manda praticar a justiça. Então temos que viver praticando o que é justo aos olhos do Senhor. Certo? Porque nosso Deus é justo. E seguimos o nosso Deus. Outra coisa, Deus é fiel. Ele tem uma fidelidade incomparável. Nosso Deus é totalmente fiel. E ele nos ordena a buscar fidelidade e vivermos em fidelidade. Tá certo? Bom, pessoal, então assim nós encerramos as aulas introdutórias à teontologia, o estudo sobre o ser de Deus, estudando especificamente a pessoa do Pai. Ok? Bom, fica aí então o encerramento da teontologia. Nas próximas aulas vamos estudar cristologia, depois pneumatologia, estudo sobre Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, né? E depois a pessoa do Espírito Santo, tá certo? Bom, continue acompanhando a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, espero que tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, tá bom? Bom, pessoal, é um curso bíblico introdutório para te ajudar a ter mais conhecimento bíblico, mas se você quiser se aprofundar mais, você pode ler muitos bons livros, como inclusive esse de teologia sistemática que está aqui atrás, né? Uma das dicas dos livros que eu dei na primeira aula sobre teontologia, o primeiro vídeo, dou várias dicas dou dicas, né, de alguns livros de teologia sistemática, tá? Que fala sobre essas matérias que nós estamos estudando. Mas você também pode procurar fazer teologia, né, num seminário teológico, um instituto bíblico ou até numa faculdade teológica. E eu quero encerrar o vídeo deixando duas sugestões. A primeira delas é o instituto onde eu sou professor, né? É um instituto bíblico onde tem curso médio de teologia, né? Não é a faculdade, é um curso de nível ministerial para preparar e formar obreiros melhor preparados para a Igreja de Cristo, mas tem um preparo, traz um preparo fundamental e
expande muito o teu conhecimento, aprofunda bastante na teologia, tá? E é o IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Eu dou aula na unidade do Mandaqui, tá? Que é a sede. Então você pode conhecer através do vídeo que você vai ver a seguir. E depois, logo a seguir, eu deixo aí também a opção, né, de uma faculdade que eu deixo como sugestão, que é a FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma das melhores faculdades de teologia do Brasil, por que não dizer do mundo hoje, né? É uma faculdade excelente, com nota máxima no MEC, com cursos de graduação em teologia, pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, tá? Nas condições de curso presencial ou online, tá? Presencial ou à distância. O IBBC também tem curso presencial e à distância, tá? Então, fica as dicas aí para você vê o que é melhor para você, o que você tá com tempo de fazer, o que cabe no teu bolso, né? Mas eu vou deixar os 2 vídeos como sugestão para você, tá bom? E aí, até a próxima aula de teologia no estudo de Cristologia, se Deus quiser. Grande abraço, vamos seguir em frente, porque atrás vem gente. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral e vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. É uma benção. Não, só o corredor, só para o pessoal ir conhecendo, tá? E vale a pena, tá? IBBC idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma aí mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.